Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes visto por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a mão direita, de modo que a tua esmola fica oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vocês sabem que, no princípio, as pessoas eram batizadas adultas, porque a sociedade era formada por judeus ou pagãos. As pessoas não nasciam num berço cristão. Logo, todos os que se convertiam eram adultos. Não tinha uma regra, não era que não podia batizar criança. É porque todos que se convertiam eram adultos, na grande maioria. E precisava passar por um processo para ser batizado. E desse processo para o batismo, para a Páscoa do cristão, que é o batismo, a passagem do homem velho, a morte do homem velho para o homem novo, neste processo, para o batismo, surgiu a Quaresma. A Quaresma surge, então, dessa caminhada do catecúmeno à sua Páscoa. Então, veja, os catecúmenos ficavam por um longo processo sendo preparados para o batismo. 40 dias antes da Páscoa, onde eles seriam batizados, acontecia uma eleição. Não é porque você fez a sua catequese, o seu curso de catequese, que você podia ser batizado. O batismo não é um direito, é uma graça de Deus para aqueles que se convertem. Então, eram eleitos aqueles que realmente se dedicaram à busca do conhecimento da palavra de Deus, que se dedicaram na busca pelas virtudes, aqueles catecúmenos que se dedicaram à obra de Deus, à caridade, eles eram eleitos e passavam a se chamar competentes, quer dizer, foram aprovados para o batismo. Então, dentro desses 40 dias, eles se jejuavam, se mortificavam, se penitenciavam. Junto com eles, os bispos, os catequistas, os bispos jejuavam juntos. Eles entravam todos num retiro, como se a igreja estivesse gestando esses catecúmenos. Ela estivesse gerando no seu ventre para que na Páscoa eles nascessem.
para a vida nova. Com o passar do tempo, os cristãos, que me desculpe sem querer generalizar, mas os cristãos daquele tempo não eram os cristãos songamonga como o de hoje, não. Os cristãos, eles estavam prontos para morrer a qualquer momento por Jesus. Eles eram cristãos fiéis, fidelíssimos. Quando eles ficavam doentes, eles não ficavam dizendo, ai, porque Jesus me abandonou. Não, a única coisa que eles diziam era, poxa, que pena que eu vou morrer na cama. Eu queria morrer crucificado. Eu queria morrer entregando meu sangue por Jesus. Eram cristãos comprometidos com o seu amado Jesus Cristo. Então, esses cristãos que eram comprometidos com as leis de Deus, com a doutrina da igreja, eles queriam também fazer parte desse retiro dos 40 dias. E eles entravam nesse processo de purificação, porque eles já eram batizados, e o batismo é uma vez só, mas eles queriam renovar o seu batismo. É por isso que quando chegar no sábado santo, na vigília pascal, o padre vai abençoar a água, nós vamos renovar as promessas do nosso batismo e vamos ser aspergidos com água para lembrar o nosso batismo. Ou seja, com o tempo, essa tradição foi se incorporando na igreja e a quaresma passou a ser então um processo que nós renovamos a graça batismal, o nosso compromisso com Deus, o nosso amor por Deus, lembramos da nossa passagem, da nossa Páscoa para a vida nova. Voltamos para o caminho. Se alguém deu uma desviada, volta para o caminho. Se você está firme, vai ficar mais firme ainda. É um retiro que nós fazemos, onde nós miramos o nosso olhar na terra prometida, que é a ressurreição. Amém? Quem quer ressuscitar aqui, diga eu. Tem que passar pelo deserto da vida. Essa vida é um deserto que nós passamos. Portanto, se você perceber, as leituras da quaresma são uma catequese pré-batismal. Nós vamos ouvir as leituras do livro do Deuteronômio, do livro de Êxodo, Levítico, Números, leituras que falam da passagem pelo deserto rumo à terra prometida, falam da antiga Páscoa, mas o Evangelho vai falar da nova Páscoa. Nós vamos ouvir Jesus sendo provado no deserto, vamos ouvir o Evangelho da Samaritana. Pelo batismo, Jesus é a água viva que sacia nossa sede, que nos renova. Vamos ouvir o Evangelho da transfiguração. Em Jesus Cristo somos feitos novas criaturas. Vamos ouvir o Evangelho do cego de nascença, que Jesus passa lá o barro no olho dele, e ele vai se lavar na piscina de Siloé. Siloé, que quer dizer enviado. Jesus, ele é o enviado, ele é a pia batismal que nos lava da nossa cegueira. Pelo batismo somos lavados da nossa cegueira. Então estamos nesse processo de renovar o nosso amor para sermos de fato uma criatura nova pela Páscoa, pelo nosso batismo na ressurreição. Mas Jesus está nos alertando, porque a concupiscência dentro de nós corrompe as coisas sagradas, as coisas santas, e um processo que deveria ser de purificação e conversão pode se tornar uma vaidade espiritual. Nós não entramos nessa quaresma para sermos melhores do que ninguém. Nós entramos nesse processo quaresmal de retiro, de purificação, justamente porque nós somos um bando de bonequinhos de barro na expectativa da ressurreição, em que nós vamos receber de Deus um corpo glorioso. Nossa esperança está lá na Páscoa, mas nós precisamos ser aprovados primeiro, nesse deserto. Esse é o tempo de conversão. Esse é o tempo de mergulharmos em Jesus Cristo, para dele nos revestir. Mas para se revestir de Jesus, é preciso se despojar da sua própria vaidade.
É preciso se despojar da sua mornidão, da preguiça espiritual, da infidelidade, do mal, dos vícios, dos maus hábitos, para se revestir do Santo, Jesus Cristo, e assim com Ele renascemos no batismo. Dessa vez é para valer, que nós tomemos consciência. Tomemos consciência. Quantas quaresmas você faz propósito, você diz que vai fazer jejum, que vai fazer penitência? Será que essa não pode ser a sua última quaresma? Será? Você não sabe, nem eu. Mas temos que estar com o coração vigilante, para não cair em tentação. Como vai dizer Jesus, orai, vigiai, para não cair em tentação. Então, o tempo de combate espiritual do qual nós seremos provados, o inimigo vai tentar nos enfraquecer, mas nós vamos sair dessa quaresma mais forte do que entramos. Amém? Se você acreditar e tiver os seus olhos fixos em Jesus.